Yasmin, deixe só eu verificar aqui, porque tiveram algumas pessoas que não estavam matriculadas, ou estava com a mesma situação de João. Ele está matriculado, mas quando ele foi ver, a subturma que ele está é a B. Por isso que não apareceu o nome para que eu lançasse as notas, tá certo? Deixe só eu pegar aqui para ver se, no caso, a sua situação é igual à dele. Isso, o seu é igual a dele. A sua também não aparece no sistema, o seu nome pode ser a mesma situação de João. Quando ele foi olhar, a subturma dele era B, por isso que a dele não estava aparecendo. Porque aí fica, não consta como se você não estivesse matriculada. Fica lá como se não existisse seu nome na subturma. Então, aí você também tem que ver com o Alexandre para ele resolver essa situação, ou se vai ser a mesma coisa de João, se ele é quem vai lançar a sua nota na subturma B. Mas você já está matriculada, Yasmin? Então eu acredito que foi a mesma situação de João, tá certo? Porque tem algumas pessoas que não, que estavam com algum problema de matrícula e realmente não estavam matriculados, mas aí então no seu caso deve ser a mesma coisa de João. Deve estar matriculada, mas numa subturma diferente, por isso que não tem como lançar a sua nota. Aí fale com ele, que aí eu envio também a nota e ele coloca no sistema, tá certo? Gente, tem uma notícia boa para dar a vocês hoje. A gente vai iniciar nossas clínicas. Estamos vendo só a questão da possibilidade de datas, porque a clínica nova, ela tá para ser inaugurada daqui a 15 dias. Segundo o Ricardo, daqui a 15 dias, provavelmente vai estar sendo inaugurada a clínica nova, e aí provavelmente vai ter como a gente começar a fazer as marcações para começar nossas práticas. Sendo que tem a situação ainda de dentística, né? Que vocês ainda não tiveram o laboratório. Mas mesmo assim, eu estava conversando com a professora Paula Fernanda, e se não vai atrasar muito, e aí vocês podem até ficar com o período dentro de outro, como está o semestre passado, né? E a gente não queria que acontecesse isso. Então, o que foi que a gente pensou? Nós vamos iniciar a clínica, pelo menos com as coisas básicas, e aí a gente vai fazer uma divisão dessa clínica. A princípio, a gente vai iniciar a clínica basicamente com periodontia. Então, vocês vão ter esse início de clínica, e aí vão fazer o manejo com os pacientes, o manejo periodontal. Enquanto isso, vocês vão tendo os laboratórios de dentística, para que a gente não atrase muito as coisas, né? Como vocês sabem, a gente inicialmente tem que fazer a adequação do meio bucal. Então, isso daí envolve periodontia. Então, a gente vai utilizar essas clínicas iniciais para começar essa etapa, para depois a gente poder ir para a dentística, tá certo? Que aí é nesse tempo vocês vão ter o laboratório de dentística. Vocês chegaram a conversar
conversar com o Alexandre sobre a questão de quando vai iniciar essas reposições. Alguém chegou a falar com ele? E também se obteve alguma resposta, né? Porque a turma da manhã até o momento, pronto, ele não disse nada. Exatamente, a turma da manhã até o momento também não tem previsão. E aí, eu não sei muito bem como vai ser essa questão de vocês, mas a gente não pode ficar parado, né? E também tem a questão de que, como a disciplina da gente é clínica, e a gente já fez tudo que é de revisão dos assuntos básicos que a gente vai ver na clínica, então não tem muito nem o que a gente tá. Ó, a Ariane disse. Pronto, eu soube também que já estava com professora de dentística, mas aí, nesse caso, ele não disse nada sobre quando vocês vão começar, né? Porque a de endo, a disciplina de endodontia seria mais para vocês fazerem a reposição de laboratório, né? Mas aí é disciplina isolada. Para a nossa clínica, o que a gente precisa é que vocês tenham dentística, porque a clínica, ela, como o nome já diz, né? É clínica integrada de dentística e pério. Então, como é que vocês podem ir para a clínica integrada sem ter visto dentística, né? Sem ter feito uma restauração, sem ter feito um preparo no modelo. Então, assim, a gente só pode iniciar a parte de dentística quando vocês encerrarem a disciplina de dentística. Como vocês já encerraram a disciplina de periodontia, então, para a gente não perder tempo, a gente vai iniciar com as clínicas de periodontia. Então, vejam bem, hoje eu sei que certamente teremos poucas pessoas na aula, porque vem aí feriadão, né? Muita gente já sextou, mas a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Por quê? Quem está presente hoje na aula e vai participar, isso vai servir como constituinte da nota de vocês prática. Hoje a gente vai fazer uma montagem, a gente vai montar o passo a passo clínico que a gente vai ter na clínica da gente. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos dividir as pessoas que estão presentes na aula, temos 14 pessoas, então seriam 2 grupos de 7, e aí nós vamos fazer uma montagem desse passo a passo. A gente sabe que na clínica da gente, ela vai ser constituída basicamente de semiologia, que é o primeiro contato com o paciente, que isso daí vocês já tiveram na disciplina de semiologia, então isso a gente já pode iniciar na nossa clínica, que é o primeiro contato com o paciente, preencher as fichas, fazer a anamnese, o exame clínico, tudo isso vocês já fizeram na clínica de semiologia, então isso vai ser feito na nossa clínica. Primeiro contato com o paciente, iremos fazer isso, e a partir daí a gente vai fazer a elaboração do plano de tratamento. Então, a gente também já viu como seria esse passo a passo do plano de tratamento, o que é prioridade, e a gente vai montar o plano de tratamento com base nessas prioridades. Evidenciação de placa e profilaxia, vocês já viram também como fazer. Vocês viram em semiologia ou em periodontia? Essa parte de evidenciação e profilaxia. Pronto. Então, vocês também já viram, e então vocês têm total capacidade de fazer esse primeiro contato com o paciente, preenchimento de ficha, anamnese, exame clínico, evidenciação de placa e profilaxia. Depois disso, a gente tem que fazer o quê? A adequação do meio bucal. A adequação do meio bucal através da tartarectomia, que vocês também tiveram, já concluíram a reposição laboratorial de periodontia. Então, vocês já estão adeptos a fazerem tartarectomia. Então, a princípio, a gente vai fazer esses procedimentos em clínica. Procedimentos restauradores, a gente precisa da disciplina de dentística. Se caso vocês, em materiais dentários,
já viram a questão de colocação de zóio, de ART? Vocês já viram isso em materiais dentários? Pronto. Então, se vocês já viram, já tiveram esse primeiro contato com curetagem de cáries, zóio, ART, então a gente vai poder fazer na clínica. O que a gente só não vai poder fazer a princípio vai ser a parte de restauração em amálgama e em resina. Quando a gente voltar, Bruno, aí eu coloco para gravar, porque a princípio eu só vou orientar vocês que a gente vai fazer uma atividade. Então, isso daqui a gente vai fazer na nossa clínica. Então, a princípio, a gente só não vai fazer as restaurações em amálgama e resina, porque a gente precisa que vocês tenham a reposição do laboratório de dentística, tá certo? Então, professora, oi. Só uma coisinha. A gente não viu a evidenciação de placa. Como se aplica a evidenciação de placa, a gente não viu. Mas pronto, só para plaquecia, a gente viu. A gente faz na clínica, porque a evidenciação de placa é o mais simples. Tá certo? Aí, isso é o mais simples, então a gente faz até uma demonstração na clínica para que vocês façam a profilaxia, porque isso daí é o mais simples, a aplicação do evidenciador, tá certo? O mais difícil é remover o evidenciador, que aí vocês já sabem fazer a profilaxia com a caneta de baixa rotação e uma tacinha de borracha. Então, o que é que a gente vai fazer? Pronto? Então, ó, já que João disse que vocês ainda não viram, mais um motivo para a gente fazer essa aula de hoje. Então, a gente vai se dividir em 2 grupos. Um grupo vai ficar responsável, não precisa ser nada longo, gente. Vocês vão fazer como um roteiro clínico. Como seria fazer essa evidenciação de placa e profilaxia? Se vocês puderem também, como a gente viu naquela aula, que eu acredito que ficou mais didático ainda, questão de vídeos curtos que possam mostrar isso daí. Então, a gente vai ver, o primeiro grupo vai ficar responsável por essa parte de periodontia, que seria evidenciação de placa, profilaxia e tartarectomia. Vocês vão fazer como um roteiro clínico, que isso daí depois vai ser passado para os demais alunos e a gente vai tentar seguir isso na nossa clínica. Seria interessante cada um ter esse roteiro, porque o que é que eu vou fazer a princípio? Eu vou fazer a evidenciação de placa, como é feito. Então, que vocês possam fazer esse roteiro para ficar mais fácil esse passo a passo. Profilaxia, o que se usa, como se usa, tá certo? Tartarectomia, relembrando as curetas, cureta tal para o dente tal, tudo isso daí. Mas vejam que são coisas simples e não é uma coisa muito longa, tá certo? E o grupo 2 vai ficar com os procedimentos restauradores. Restauração provisória, ART e restauração de amálgama e resina. Também não é nada longo, seria do mesmo jeito, um roteiro. Como assim? Restauração provisória, seria restauração com zóio. Então, qual seria o passo a passo clínico? Curetagem de dentina, manipulação do zóio, com que é feita o zóio? Vocês viram isso em materiais dentários. ART, como é feita, com o que é feito, para que vocês possam se basear na clínica. Por exemplo, estou com uma cavidade, e aí eu preciso fazer o quê para fazer uma ART? Curetagem, né, da cárie, limpeza da cavidade, como manipular o ionômero de vidro, basicamente isso. Qual o material que eu vou utilizar e como eu vou acrescentar ele na cavidade. E o passo a passo de restauração que vocês já conhecem, principalmente de resina, vocês também vão fazer aquele roteirozinho para que vocês saibam o que é que vai fazer primeiro. Abertura com broca tal, tal, tal. Depois, lavagem da cavidade, ácido por tanto tempo, adesivo, incremento de resina, tudo isso, fotopolimerização, tá certo? Só para a gente ter... Vocês podem fazer em texto, Bruno, e aí vocês colocam esse texto em 1, 2 slides para que a gente possa aqui apresentar para os outros colegas, mas é legal que vocês tenham isso em texto, porque seria interessante todos vocês terem esse documento e imprimirem para, na hora da clínica, a gente seguir esse roteiro clínico.
porque isso vai facilitar para vocês até na hora do planejamento, porque lembrem que quando a gente for fazer o planejamento, por exemplo, o planejamento, chegou o paciente, a gente fez o exame clínico, então vamos sentar para planejar o tratamento desse paciente. Então, você vai colocar, a princípio, vou fazer a evidenciação de placa. Com o quê? Aí você vai colocar com o quê? E profilaxia, com o quê? Aí você vai colocar o instrumental que você vai utilizar e por exemplo, a profilaxia, qual o instrumental? Taça de borracha ou escova de Robson com caneta de baixa rotação, porque isso vai facilitar até para vocês levarem os materiais no dia de clínica, tá certo? Isso daí facilita muito, porque aí com esse guia, com esse roteiro, vocês têm como até selecionar os materiais que vão levar naquele dia. João, vai depender. Por quê? Porque essa parte, né, vocês tiveram em laboratório, mas eu acredito que a forma até como foi tido o laboratório complica um pouquinho para a gente fazer isso no paciente, porque vocês estão assim, como é que eu posso dizer? Muito verdes ainda, entendeu? A gente tem que pegar um pouco mais de mão em procedimento no paciente, em procedimento mais simples. Se a gente vê que está sendo bem conduzido, a gente pode ver aí procedimentos periodontais mais simples, uma cunha distal, uma gengivectomia de um grupo de dentes, tá certo? Mas aí vocês têm que inicialmente pegar uma mão clínica, porque como vocês ainda não tiveram o contato realmente com o paciente, nesse sentido de realização de procedimentos, né, de procedimentos um pouco mais, porque vocês tiveram semiologia, que seria somente exame clínico, não é nada de procedimento mais invasivo. Então, assim, vocês têm que inicialmente começar com esse contato com procedimentos que chamaríamos de menores, né, de dia a dia clínico, porque como vê essa pandemia tudo, eu sei que, na verdade, essas turmas que estariam em período laboratorial foram as mais prejudicadas. Então, assim, a gente precisa tentar reverter isso, entendeu? De alguma forma, a gente precisa que vocês aprendam bem o básico para poder ir para o mais complexo. Mais ou menos isso. Então, assim, vocês têm que inicialmente aprender bem, porque imagine vocês chegarem no próximo período sem ter domínio de uma restauração, que é o básico dos básicos que um dentista precisa saber, né? Fazer uma restauração, uma raspagem e uma exodontia, que é o básico dos básicos. Cadê a Ariane aqui? Falando, deixa eu só ver o que a Ariane colocou. Pode ser também, Ariane, porque a questão de vocês colocarem a mão para fazer, eu acredito que tem que ser uma escadinha, né? A gente tem que ir indo aos poucos, porque aí a gente tem que ter um domínio maior de mão para poder, entendeu? Fazer procedimentos mais invasivos. Tá certo? Então, assim... Professora, Oi. Outra questão que nossa turma sentiu muita dificuldade era o exame, a anamnese em si, né? Que a gente tinha que escrever e tal, que estava muito grande. Não sei se a senhora mudou, como é que tá? Que alguns professores disseram que ia mudar a ficha clínica para a gente preencher. Veja, a ficha clínica é a mesma que tem... É porque, na verdade, na faculdade, ela já tem as fichas clínicas já impressas, entenderam? E, realmente, tem umas que são bem longas, que é mais aquela parte de dados do paciente, né? De medicamentos que ele utiliza, histórico familiar, essas coisas. Ela já tem na clínica. Eu não sei informar como é a ficha de clínica integrada de dentística e pério, porque a ficha que eu utilizava com o pessoal era da clínica do adulto, que ela é bem completa, mas eu acredito que a de dentística e pério também é bem completa. E aí a gente vai utilizar a que já tem lá, né? Porque ela já está lá, já está impressa, tá certo? Mas eu acredito que ela seja a que é bem completa, com todos os dados do paciente, com odontograma, com periograma. E vocês precisam fazer isso, porque vocês ainda não tiveram contato com isso.
vocês tiveram somente em semiologia, mas vocês não fizeram periograma, né? Então, assim, vocês têm que fazer, nem que a gente, como a gente falou que a clínica a gente vai utilizar, por exemplo, um paciente para o trio, então vai ser mais fácil ainda, porque aí não precisa, assim, não são vários pacientes para ficar fazendo essa ficha todas as vezes, tá certo? Então, pegando um paciente e fazendo todo o tratamento clínico dele, é bom para o paciente, porque termina o tratamento, e é bom para vocês, porque aí não se alonga nessas partes iniciais, né, que vocês já tiveram mais contato, que é preenchimento de ficha e exame clínico. Aí, outra coisa também que eu queria falar com vocês, vejam bem, eu não sei vocês, mas eu sei que a maioria da turma é de fora, né? A maioria são de cidades do interior, não são de Caruaru realmente. Então, o que é que a gente poderia combinar? Porque o que é que acontece? Nossa clínica seria na sexta-feira à noite, mas eu sei que muita gente não está indo, muito carro da faculdade não está indo porque não votou 100%, né? Os cursos que não tem clínica, não tem nada disso, dá para ser online, então eles estão continuando de forma online. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode, se caso der para vocês também, colocar alguns sábados para a gente ter nossas clínicas, e aí a gente vai dividir a turma toda em 2 subturmas, e aí o atendimento vai ser em trio a princípio, porque, pelo que eu soube, na clínica está tendo que se utilizar um equipo sim e outro não, para ficar mais distante. Então, a gente faria inicialmente em trio, e aí a gente faria dessa forma o paciente, por exemplo, uma subturma seria no sábado pela manhã, outra subturma no sábado pela tarde. E aí seria um paciente para o trio. E aí, por exemplo, o João inicia com aquele paciente, faz evidenciação de placa, profilaxia, aí Thaisa faz a raspagem, outra pessoa dá continuidade à raspagem, um faz a raspagem superior, outra a inferior, e vocês sabem que muitos pacientes, eles vão precisar de mais de uma sessão de raspagem. Então, vamos supor que na outra clínica, João, que fez profilaxia, vai fazer agora raspagem, e o outro que não fez a profilaxia, e aí todo mundo vai ter contato com todos os procedimentos, e aí a gente vai ter o contato com menos pacientes por conta do momento. Então, é preferível a gente ter contato com menos pacientes, né, com menos pessoas, e aí todo mundo vai fazer todos os procedimentos, sendo que naquele paciente daquela clínica, entenderam? E isso daí facilita para a gente também, e é bom para o paciente, porque se ele tem, vocês sabem que a maioria dos pacientes chegam com um monte de coisa para fazer, então se ele tem 4 restaurações, tartarectomia, tudo que ele tiver, a gente vai resolver o problema dele ali, tá certo? Então, eu queria ver a possibilidade com vocês de a gente poder ter algumas reposições no sábado. E aí, o que é que aconteceria? A gente não teria esses encontros na sexta, porque aí, a partir da próxima semana, a gente começaria a marcar nossas clínicas. E as clínicas no sábado é até mais legal, digamos assim. Por quê? Porque a gente pode marcar horários mais estendidos. Porque vocês sabem, se for na sexta-feira à noite, a gente tem 3 horários, né? Seriam 3 horários de 50 minutos cada. Então, a gente tem aí um horário mais reduzido. Sendo no sábado, a gente pode marcar, por exemplo, Professora, pela manhã. Oi. Diego, não tem como a senhora dividir para ficar cada turma, por exemplo, na sexta e outra no sábado, não para ser em dupla, sendo assim... Já vai ser dividido, também... só que a turma de vocês está com 55 alunos. E aí já vai ter que ser dividido, tá certo? Vai ter que ser um com 28 e outro com 27. Mas mesmo assim, por exemplo, com 28 seriam 14 duplas. E aí não daria para fazer o que a faculdade está exigindo, que seria pular um equipo, entenderam? Se tiver como, mas pelo que Ricardo falou, a exigência da faculdade é que seja equipo sim, equipo não.
porque não é nem pensando em mim, entendeu? É pensando mais no pessoal da turma. Porque se fica em trio para fazer esses procedimentos que, teoricamente, a gente está liberado para essa cadeira, vai ser meio que pouca coisa, entendeu? Fazer praticamente profilaxia. Aí entender como, pelo menos na minha visão, seria melhor ficar em dupla, sendo na sexta e no sábado. A pessoa escolheria qual seria melhor para eles. É porque, veja, por exemplo, no sábado seria melhor por conta da situação. Pronto, como o Bruno disse, 50 minutos é tempo de preencher ficha. Exatamente. Então, o que é que acontece? No sábado, pelo que eu vi, inclusive amanhã eu vou estar com o pessoal do 8º agora, né? Repondo clínica do adulto, do 7º período. E aí a gente amanhã vai passar o dia inteiro, de 8 da manhã até 5h30 da tarde. Por que isso é melhor? Porque, por exemplo, se uma subturma for no sábado pela manhã e outra no sábado à tarde, a gente tem como fazer o seguinte, a gente tem como dar 6 aulas em cada turno. Como seria? 6 aulas são o equivalente a, pela manhã seria de 8 a 1 da tarde. Então, assim, quando você tem de 8 a 1 da tarde, você tem muito mais tempo de fazer o rodízio dos alunos naquele paciente. E aí eu sei que é cansativo para o paciente e tudo, mas o paciente, ele também vai achar melhor. Isso porque até no consultório tem paciente que chega e diz, eu quero fazer logo todos os procedimentos, porque para o paciente é melhor ele se deslocar uma vez, ele, nesse período de pandemia, se expor apenas uma vez, entendeu? Se for na sexta-feira à noite, tem aquele pequeno porém, pelo menos com o 7º período era assim. Tem o tempo de arrumar a bancada, que vocês já perdem um certo tempo, tem o tempo de preenchimento de ficha e tem o tempo de desarrumar a bancada, porque no noturno as meninas que fazem a esterilização do material tem um horário específico para entregar, que geralmente é 20 a 30 minutos antes do término da clínica. Então, quando você vê, se for pegar 20 minutos desse horário da noite, com mais meia hora inicial para ajeitar a equipe, para isso e aquilo outro, vocês ficam sem tempo nenhum. Então, isso é uma opção, né? Eu vou fazer assim com as turmas do 8º período, a reposição da disciplina do 7º. Mas aí, na sexta à tarde, eu não tenho disponibilidade, Vitória, porque na sexta à tarde eu estou no consultório. Eu só tenho disponibilidade na sexta à noite, que é o horário de aula, e alguns sábados, porque os sábados, na verdade, eu também atendo. Só que, por conta dessas reposições do 8º período, aí eu estou selecionando alguns sábados para não atender. Pode ser, Nayara. Agora, a turma da sexta-noite sempre vai ser prejudicada, porque na sexta-noite, é como eu estou dizendo, só tem o horário reduzido. No sábado tem como a gente estender o horário, mas a sexta-noite... Não seria o dia todo, Nayara. Seria... A gente vai ter que dividir a turma em duas. Temos 55 pessoas, vamos ter que dividir em duas, turma A e turma B. Então, por exemplo, em um sábado, que também não seriam todos os sábados, em um sábado ficaria, até porque a clínica também é reservada para outras disciplinas. Então, em um sábado, turma A seria sábado pela manhã e turma B sábado à tarde. No outro sábado seria turma B sábado pela manhã, turma A sábado à tarde. Basicamente isso. Porque aí não temos também todos os sábados disponíveis e tem alguns sábados que eu vou estar na faculdade, mas eu vou estar com o pessoal do 8º. Entendeu? Então, seria só um turno por equipe, por subturma. Entenderam? E aí, a gente teria como repor essas clínicas de forma mais rápida. Porque, vamos supor, uma manhã no sábado seriam como 2 sextas. Porque aí tem como a gente dar 6 aulas na manhã do sábado ou na tarde do sábado. Se for na sexta, teria que ser 2 semanas, né? 2 sextas. Mas aí também fica da disponibilidade de vocês. Como eu falei, o pessoal do 8º período agora, que a gente vai repor a disciplina de clínica do adulto do 7º, eles preferiram assim porque eles, assim, né, já está atrasado, então se for de 3 em 3 aulinhas por semana,
a gente não termina nunca, porque o deles, a gente vai ter ainda que dar a carga horária total, né? As 40 horas. De vocês também são 40 horas, então vocês veem como é que fica melhor e a gente vai se conversando, tá certo? E a disponibilidade de paciente para ir no sábado? Vai ter também? Tem Porque sim. a gente Amanhã, passa de 8 horas. inclusive, A gente amanhã, passa de 8 da inclusive, manhã até Ricardo 1. já... Para atender paciente, Amanhã, inclusive, já foi solicitado desde a semana passada a faculdade e eles entraram em contato com os pacientes e os pacientes vão amanhã. Na verdade, nesse período de pandemia que muitos pacientes ficaram sem tratamento, eles vão o dia que for. E para o paciente, às vezes, no sábado é ainda melhor porque é um dia livre, entenderam? Professora. Oi. Professora, eu quero saber, no caso vai ser em trio, mas aí vai ser um paciente ou 2 pacientes por manhã, no caso, se fosse de manhã. Veja, se o paciente tiver muito procedimento para fazer, a gente pode dar continuidade. Isso também vai depender do paciente, né? Se ele tiver a disponibilidade. E aí a gente daria continuidade a todo o tratamento dele. Se o paciente ele não tiver essa disponibilidade, então a gente pode selecionar 2, entendeu? E aí a gente fazer todo mundo do trio, todos do trio vão fazer procedimento naquele mesmo paciente. Por exemplo, tem você e mais 2 pessoas. Então, o paciente tem 3, 4 restaurações, cada uma faz uma, entenderam? E o paciente, quando ele chega, gente, para fazer tartarectomia, por exemplo, geralmente sempre vai precisar de mais de uma sessão, porque pode sim, Nayara, pode usar também ultrassom. Ele sempre precisa, porque na primeira sessão, às vezes, sangra demais, e aí sempre fica algum pouquinho a mais, que na outra sessão precisa fazer uma nova tartarectomia, porque às vezes fica um pouquinho de tártaro, onde até não conseguiu ver completamente. Mas aí a gente pode levar o paciente, né? Não é isso? Pode também, mas tem os pacientes da faculdade. Por exemplo, amanhã a gente vai ter clínica, inclusive o dia inteiro, e foram selecionados os pacientes da faculdade, né? O pessoal da faculdade entrou em contato com aqueles que já tinham as fichas, mas isso porque a nossa clínica do adulto já tinha iniciado antes da pandemia. Então, a maioria dos pacientes já estavam triados, já estava com plano de tratamento. No caso de vocês, como vai estar iniciando, então vocês também podem levar algum paciente, se vocês quiserem. Lembrem que quem quiser também pode levar paciente para clareamento. Eu posso levar um paciente daqui? Pode sim. Professora. Oi. Oi, professora, tá me ouvindo? Tô sim. Eu quero saber se eu posso levar o paciente da minha cidade e no mesmo dia eu fazer... Pode sim, pode levar da sua cidade. E aí, se o paciente tiver condições de esperar, né, o tempo, se tiver a disponibilidade de horário, caso eu possa fazer a triagem. Pode fazer a triagem e a gente já fazer o plano de tratamento. Agora, é isso que eu falei no início. A princípio, vocês não vão ter como fazer os procedimentos restauradores por conta da questão que vocês não tiveram dentística, tá certo? Procedimentos restauradores que eu falo de restaurações de amálgama e resina. Se caso tiver alguma cavidade que possa curetar, botar um zóio ou fazer uma RT, aí pode fazer sim. Pode sim, Nayara. No caso de vocês que já tiveram, podem sim. Você, Diego, que já tiveram contato com dentística, já passaram pela disciplina, aí podem sim. O que não pode é a gente, sem ter o domínio da técnica, e fazer na boca do paciente, tá certo, gente? Então, antes de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai ter que sentar e fazer o plano de tratamento. Então, assim, mas a gente vai fazer no paciente para aprender, vai. Mas a gente tem que ter o mínimo do domínio da técnica para poder ir para a boca do paciente, né? Porque a gente está lidando com seres humanos. Então, a gente precisa ter o mínimo do domínio da técnica. Então, se você só sabe fazer isolamento absoluto, então, como é que você vai, com a caneta de alta rotação, fazer um preparo?
tá certo? Então, espera mais um pouquinho, a gente vai ter a carga horária clínica reposta, então todo mundo vai ter esse momento. Então, a gente tem que ter a sabedoria de saber esperar o momento certo, para a gente também não sair metendo os pés pelas mãos e prejudicando o paciente, tá certo? Então, vamos lá. Temos, então, hoje, aqui, no momento, 22 pessoas. Então, vamos fazer 2 grupos de 11 pessoas cada. Vocês se dividam com os presentes. E aí, a gente vai ter o grupo 1 e o grupo 2. Como eu disse a vocês, não vai ser nada longo. Vocês vão fazer um roteiro clínico. Pensem assim, o que é que eu vou fazer na clínica no momento da evidenciação, no momento da profilaxia, no momento da tartarectomia? Pensem que esse roteiro vai ser passado para toda a turma e vocês vão ter ele impresso na hora lá, porque quando vocês forem fazer, por exemplo, você vai fazer o plano de tratamento. Plano de tratamento restaurador do dente 23, disto incisal, vamos supor. Aí você vai ter que colocar qual o passo a passo que você vai fazer naquele procedimento restaurador, porque aí vai facilitar até para você na hora de executar o procedimento, tá certo? Então, vocês vão fazer isso. O grupo 1 vai ficar responsável por essa parte periodontal e o grupo 2 por essa parte restauradora, que seria ZOI, ART e o passo a passo de restauração em amálgama e resina. Que, inclusive, tanto um quanto o outro, a gente já viu quando falou sobre a revisão de dentística e de periodontia, tá certo? Então, são 7h40. Vocês acham que daqui para 8h30 vocês estão com isso pronto? Pronto, então, se caso a gente terminar antes, vocês vão sinalizando que aí a gente retoma. Então, vocês façam isso. Vocês vão fazer no Word, porque aí facilita para os colegas depois imprimirem, né? Vocês seguirem isso na clínica. Então, vocês vão fazer no Word. E aí, vocês passam do Word para 2, 3 slides, para a gente poder dar uma observada nisso daí, todo mundo em conjunto, para a gente ajustar tudo certinho as coisas, para poder repassar para a turma, tá certo? Então, pronto. Então, agora temos 24. Então, 2 grupos de 12 e vocês se dividam. Quem fica com o grupo 1? 2 pessoas para ficar responsável pelo grupo 1 e pelo grupo 2, para poder, daí, se dividirem em grupos. Quem pode ficar? Deise, você pode ficar responsável por algum grupo? Prontinho, então... pronto. Então, fica assim. Ariane, lembre que a divisão dos grupos é com quem está presente na aula, tá certo? Porque quem está presente, quem vai fazer o roteiro, que são vocês que estão presentes na aula, isso vai ser levado em consideração para a nota prática. Pronto. Então, se dividam e de 8h30 a gente retoma para que a gente possa... Pronto, então já está dividido. Então, ficou o de dentística, que seria o grupo 2, Vitória, Diego, Tainara, Paloma, Nayara, Alicia, Cecília, Lucielma e Bruno. Ok. E os demais no grupo de periodontia. Agora, nesse grupo, Vitória, teria mais umas 2 pessoas. Temos 3, 6, 9. Mais
4 pessoas no grupo de dentística, porque aqui... faltam 3, né? 3 ou 4, porque aqui está dizendo que temos 23 pessoas, né? 23, então mais 3 pessoas para ficar no grupo de dentística. Olinta vai para o grupo de Vitória, mais 2 pessoas. Então, se dividam o restante que falta. Temos 10 e no dipério, 8. Se dividam o restante que faltam. Pronto. As 2 Nayaras. Então, completou o de vocês, Vitória e Maviane. Pronto, então, o de dentística completou. O de dentística completou e o restante vai se inserindo no de periodontia. Então, vocês se organizem aí no grupo do WhatsApp para montarem o roteiro e aí 8h30 a gente se reúne novamente, tá certo? E a quem entrou de pé... Pronto, então já que vocês se dividiram, então se organizem, e aí se caso vocês quiserem sair da turma e depois reingressar, porque alguns estão